Então, estudando hoje o Livro dos Espíritos, nós estamos falando sobre as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e as metades eternas, né? Na semana passada nós chegamos até a esse ponto das metades eternas. Então nós vimos aqui que isso não existe. Não, então essa história de alma gêmea, a minha metade da laranja que eu preciso encontrar para ser completo, nós vimos com os espíritos aqui que não existe. E aí a gente continua hoje ainda terminando esse assunto, depois a gente vai entrar ali na lembrança da existência corpórea. Então, terminando ainda esse assunto, na questão 301, Kardec perguntou aos espíritos: dois espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Bom, nós vimos lá na questão 297, 298, 299, que esse processo, né, essa ideia de um ser complemento do outro, não existe. Por quê? Porque nós somos individualidades. Então nós podemos caminhar juntos e por afinidade estarmos juntos, mas nunca um vai ser complemento do outro. Então nós falamos ali, ele perguntou na 299 sobre a metade, né? A minha metade, dando a ideia de que Deus, quando criou o mundo, quando foi nos criando, foram criando duas metades e jogou aí no mundo, e com o objetivo da gente se encontrar. Isso não existe. Nós já somos completos, não somos metades, somos inteiros, estamos em desenvolvimento, mas já fomos criados completos. Então, quando ele faz essa pergunta aqui, se um é complemento do outro, quando eles são simpáticos, seria porque um é complemento do outro, ou essa simpatia é resultado de uma afinidade perfeita? Os espíritos responderam que a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Boa noite, Wagner. Óbvio, não é? Assim como nós aqui. Quando nós procuramos nos relacionarmos aqui, encarnados, né? Procuramos nos relacionar. Nós vamos procurar ficar junto com pessoas que não pensam como nós? Com certeza não, né? Então, por exemplo, eu, que não gosto de música barulhenta, que detesto funk, não vejo funk como música, jamais vou me unir a um grupo de funkeiros. Com certeza, vocês nunca vão me ver unidos a um grupo de funkeiros frequentando um baile funk. Se me virem dentro de um baile funk, pode internar, jogar no hospício, porque foi surto total. Então, assim a mesma coisa com os espíritos, né? Nós vamos nos aproximar aqui, quando encarnados, daquelas pessoas que pensam como nós, que têm as mesmas ideias, né? Que têm os mesmos ideais, que têm os mesmos instintos, que têm as mesmas tendências. Não, isso não quer dizer que a gente vai concordar em tudo. Não é isso. Que também ficaria terrível, né? Tudo que um fala, o outro concorda, o outro aceitar, também seria muito monótono. Mas que tem as mesmas linhas de raciocínio. E através da troca de ideias vão se entendendo. Então, o que ele está falando aqui? O espírito é a mesma coisa. Um espírito atrai o outro por conta do resultado desta concordância, né? Das tendências, das ideias, dos gostos, dos desejos. E ele ainda diz, se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então nós nos aproximamos por conta das afinidades, por conta das tendências, dos ideais, das vontades, dos desejos, mas não como complemento. Sim, como complemento um do outro, mas sim para a união de ideias, o que é diferente.
né? Como se fosse assim, o pensamento é igual, os mesmos gostos, então a gente tem prazer em ficar conversando com aquelas pessoas que pensam como a gente, né? Que tem as mesmas ideias. A gente não vai ficar conversando com assuntos com pessoas que gostam de assuntos diferentes do que a gente gosta. Então é isso que ele está dizendo aqui agora. Ninguém vai ser complemento de ninguém. Isso aí como o Negrão colocou aí, é resquício lá da história de Adão e Eva, que a gente sabe que é uma simbologia. Na realidade isso não existiu, né? E ele pergunta na 302, a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Então, olha só, será que para essa afinidade ser perfeita, a gente precisa... gente, só um instantinho. Marcelo, eu só posso conversar com você no final do nosso estudo. Agora eu não posso ler teu PVT, meu querido, tá bom? Então no finalzinho você espera que aí, se eu tiver condições, eu vou te responder. Não dá para eu ler o teu PVT e fazer o estudo aqui agora, tá? Você não leva a mal, mas... Então, voltando aqui, a afinidade necessária para que haja essa simpatia entre os espíritos, basta apenas os pensamentos e os sentimentos, ou, como ele pergunta aqui, a uniformidade dos conhecimentos, quer dizer, estarem no mesmo nível de conhecimento, no mesmo estágio evolutivo? E aí a resposta é essa, na igualdade dos graus de elevação. Então, além das afinidades dos sentimentos, é necessário que estejam no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível de conhecimento. Não é? Porque vai ser mais fácil a comunicação, vai ser mais fácil a convivência. Ou seja, fora de níveis diferentes, pode haver uma simpatia, mas não a afinidade completa, como ele diz aqui. É como a gente aqui, nós aqui que estamos reunidos, né? Nós conversamos muitas vezes com pessoas que têm menos conhecimento que a gente. Isso não impede de sermos amigos. Mas quando encontramos pessoas que têm o mesmo nível, né, de conhecimento, que a gente pode trocar ideias, o que acontece? Nossa conversa transcorre com mais satisfação, com mais prazer, não é? Então, por exemplo, você conhece uma criatura, a pessoa só entende de determinado assunto. Eu não entendo aquele assunto que a pessoa entende. Vamos conversar? Sim, mas a conversa não vai se prolongar muito, porque não há aí uma igualdade de conhecimento. Isso não significa que porque uns são melhores do que o outro, não. Não, é a questão mesmo da afinidade. É a questão mesmo da união por conta dos gostos, dos conhecimentos que tem, que ele está falando aqui. Também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. E aí, isso é o que produz assim, afinidade maior, né? Isso é o que produz assim, a união maior dos espíritos. Espírito superior, ele vem ajudar a um espírito inferior. Bem lá, a gente sabe, obras de André Luiz está aí. Mas eles não têm afinidade para ficarem juntos, por conta dessa distância, dessa diferença de evolução, do estágio evolutivo em que se encontram. Aí na 303, ele pergunta, os espíritos que hoje não são simpáticos, podem sê-los mais tarde? Quer dizer, os espíritos que hoje não têm uma simpatia um com o outro, né? Eles podem futuramente, ou em determinado tempo, se tornarem amigos, gostarem-se, né? Serem simpáticos? E a resposta é sim, claro. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo, né?
Nós fomos criados para formarmos uma união perfeita, a família universal. Então a resposta está lá, sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Então, olha só. Todos nós, um dia, estaremos no mesmo nível de evolução. Todos nós seremos espíritos superiores. Então, é isso que ele está falando aqui. Sim, todos o serão. Por conta disso, todos nós seremos simpáticos. Então, o espírito que hoje está numa determinada esfera inferior, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai crescendo, vai se aperfeiçoando, chegará à esfera onde se encontra esse outro. Então, seu encontro se realizará mais prontamente. Então, esse é a lei, essa é a lei. Um dia todos nós estaremos nesse mesmo patamar de nível, e todos nós, já sem resquício nenhum de antipatia por quem quer que seja. Isso acontecerá quando já tivermos desenvolvido em nós, através do progresso e através das várias reencarnações pelas quais ainda iremos passar, o amor que Jesus nos ensinou. Quando ele disse, né, quando esteve aqui entre nós, falou: amai-vos como eu vos amei. Então, o dia que nós estivermos nos amando, né, com esse amor que ele nos ensinou, né, o que acontece? Nós estaremos sendo essa família universal, né? Aí na pergunta 303, ele diz assim: dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Ou seja, já se simpatizam um com o outro. De repente pode não simpatizar mais? E aí a resposta é certamente, se um deles é preguiçoso. Aí a gente vai questionar, né? Mas se eles já se gostavam, né? Por que não vão deixar de ser simpáticos um ao outro? Kardec vem esclarecendo isso aqui. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos, tá? Então, é a união de dois espíritos simpáticos, não dois espíritos que se completam. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não perdem. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimem o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. Então a gente fala muito isso aqui, né? Você é o meu braço direito. Ninguém é o braço direito de ninguém. É um outro termo que se usa muito, né? E aí os amados se dizem: você é a metade da minha laranja. Ninguém é metade da laranja de ninguém, né? O braço direito também. Ninguém é o braço direito de ninguém. Então é isso que ele está falando aqui. Afinidades podem... Pois é, né, Vaguinho? A Ellen é o braço esquerdo, direito de tudo do Vaguinho. Pois é. Isso é uma maneira carinhosa de se falar com a pessoa que se ama, que se gosta, mesmo não é só relacionamento homem-mulher, mas relacionamento amigos também. Nós encontramos amigos, irmãos e irmãs dentro de família que são muito unidos. São unidos por essa afinidade, né? Então, quando a gente fala dessa maneira, você é o meu braço direito, é uma maneira amorosa, carinhosa de falar. Mas isso não significa que
um seja realmente o braço direito do outro. Então ele diz assim, que é necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos criados um para o outro, foram criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Ou seja, todos nós vamos nos reunir, porque nós fomos criados para formarmos a família universal, os espíritos superiores, que pertencem ao universo, todos filhos de Deus. Mas ninguém é pedaço de ninguém, ninguém completa a outra parte de ninguém. Somos individualidades, tá? Somos individualidades. A Cícera coloca aí, muitos renascem com um acerto de se encontrar e formarem famílias. Sim, sim, a formação das famílias tem esse objetivo, a união justamente desses espíritos que têm essas dificuldades. Então, por exemplo, se a gente tem determinada antipatia ainda com algum espírito, e o nosso objetivo é nos amarmos, então, dentro de um planejamento reencarnatório, quando houver a possibilidade, nós vamos nos unir. E aí, com certeza, o meio, né, que a gente conhece, que a espiritualidade mesmo ensina, o espaço, o ambiente, né, mais a instituição mais própria para se unir espíritos que têm ainda essa dificuldade de relacionamento, é a família. Porque ali na família você vai estar junto. Mãe com pai, filho com irmão, então não tem como. Se você vem como colega de trabalho, você não tem necessariamente que ficar junto. Vizinho, você não tem como ficar junto. Agora, dentro da família, não tem como. É ali que a gente vai encontrar os nossos desafetos para trabalharmos e desenvolvermos o nosso amor, que é o que nós precisamos, né? O Wagner coloca para nós, se observarmos na escala espírita, percebam que quanto mais o espírito ascende, mais unidos se tornam. Terceira ordem, temos 5 classes, segunda ordem, 4 classes. A primeira ordem é ordem única. É verdade. Por quê? Porque já chegaram a uma unicidade de pensamento, né, Wagner? Então não tem mais diferenças entre eles. Por isso, o espírito puro só tem uma ordem. Então, conforme você vai evoluindo e você vai eliminando, né, de você determinados vícios, determinados equívocos, determinadas coisas que ainda não são boas, o que acontece? Você vai se igualando a essa unicidade que é a ordem do espírito puro. Muito bem colocado isso aí, Vaguinho, valeu. Então, a gente fecha aqui esse raciocínio. Entendendo bem isso, não existe essa história de metade, um complementar o outro. Todos nós somos individualidades, todos nós temos as nossas potências a serem desenvolvidas, deixar que elas germinem, serem colocadas em ações, e conforme nós vamos desenvolvendo essas potências, não é? Esses valores do espírito, esses valores morais, nós vamos evoluindo. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais esse sentimento de união vai se aproximando de nós. Nós vamos nos amando mais, até chegarmos lá à ordem de espírito puro, quando nós vamos nos amar como aquele amor que o Senhor Jesus nos ensinou aqui, né? Aí nós vamos entrar agora num outro assunto, na questão da lembrança da existência corpórea, ainda dentro dessa parte segunda do Livro dos Espíritos, agora nesse item 8º, né, que a gente chama de item 8º, e ele diz assim, vem falar dessa lembrança de outras vidas. Por que não lembramos? E por que lembramos? Né? Então ele diz assim, quando nós desencarnamos, será que nós lembramos
dessa existência que estamos tendo agora, quando desencarnarmos, vamos lembrar do que estamos passando agora? Pergunta 304. Ele diz assim: o espírito se lembra da sua existência corpórea? E aí ele diz: sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. Com certeza, né? Ri de pena da gente mesmo, de tanta besteira que a gente fez, que não deveria ter feito, que já não precisaria ter feito e fez. Ele diz aqui, ó, aí Kardec põe um comentáriozinho: como o homem que, atingido a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Quem de nós aqui, que se começar aqui a lembrar, né, das artes, das brincadeiras que fez lá quando era criança e das coisas que fez até quando era adolescente, também não ri, né? Muitas vezes a gente pensa assim: nossa, como a gente era ridículo, que papel ridículo que a gente fazia. Triste, né, Dudu, lembrar disso. Mas é o que ele está falando aqui. Assim somos nós quando desencarnamos também, né? A gente chega na espiritualidade e começa a lembrar, né, da encarnação, principalmente da última, e a gente começa a pensar: meu Deus, quanta besteira, quanta infantilidade, como eu perdi tempo discutindo, né, sobre aquele assunto, debatendo, negando, aceitando, e isso tudo era uma grande ilusão, uma grande... Quanto tempo perdido, quanta energia perdida. É assim, porque a gente, aqui na atualidade agora, a gente faz isso, né? A gente ri das bobagens que fez lá quando criança, né, Cícera? A Cícera até chamou Jesus ali. Porque terrível, você lembra lá, né? Imagina, quando você era lá. Por isso que hoje, né, o André ainda estava falando isso no estudo cedo. Quantas vezes nós já nos dizemos assim: ah, se eu pudesse voltar lá para os meus 15, 20 anos com o pensamento que eu tenho hoje. Muita coisa a gente não iria fazer. Mas é o que o Vaguinho colocou aí, faz parte do crescimento, né? Hoje você lembrar também dessas coisas que você fez lá e que a gente até acha engraçado, ri, né, e fala: como é que eu faria? Mas você vê também como você evoluiu, porque você já não faria mais aquilo, né? Mesmo já não só na fase de infantilidade, nem de adolescência, mas mesmo como adulto, né? Quando a gente já tinha lá nossos 20, 30 anos, atitudes que nós tivemos e que a gente não faria mais hoje. Hoje a gente tem consciência que não faria mais. Por quê? Porque já amadurecemos, né? Já evoluímos. Olha, eu fico me lembrando de como eu era uns 15, 20 anos atrás, antes de ter o conhecimento que a doutrina me trouxe. Meu Deus, Nossa Senhora, eu quebrava o pau por qualquer coisa, discutia por qualquer coisa. Como dizia, eu não tinha nem pavio curto, eu dizia: eu não tenho nem pavio. Hoje eu fico assim me surpreendendo como eu já modifiquei nesse sentido. Quer dizer, coisas que eu valorizava e brigava, hoje eu já vejo que não tem mais essa necessidade, queimar energia sem necessidade. Então é o que ele está falando aqui: conforme nós vamos evoluindo, né, a gente vai ter o conhecimento. O importante é isso, esse conhecimento. Nós vamos nos libertando dessas coisas que a gente faz, e quando a gente lembra, fica lá com arrependido do que fez, né? É lógico, é tudo a seu tempo. Com certeza, eu com 15 anos, com a cabeça que tenho hoje, eu não seria uma pessoa normal. Porque lá nos 15 anos, nós temos a fase de passar a adolescência, aquelas características próprias da evolução do adolescente. Então, quando você vê um adolescente super adulto, ele se torna até chato. Podem prestar atenção nisso. Quando você encontra uma menina ou um rapaz de uns 15, 16 anos, que já tem aquela, a gente ainda fala, fulano tem uma cabeça de adulto, já pensa como um velho, né? Ele se torna até chato. Porque o gostoso da adolescência é justamente isso aí, negrão.
É a aborrecência que eles fazem, né? O gostoso da adolescência é a mesma coisa, eu pelo menos penso assim. Quando você vê lá uma criança de 5, 6 anos, uma menininha de 5, 6 anos, já agindo como uma mocinha de 18, 19 anos, né? Toda adultinha, eu acho horrível. Por quê? Porque não está vivendo a infância. Tornam-se chatinhos. Então é como o Vai colocou, existem as nossas fases de evolução, né? A infância, que a gente tem a fase, aquele aprendizado, depois passamos pela adolescência, depois após a adolescência, tchau, vai lá, bom curativo para você. E a gente vai amadurecendo. E conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos olhando para trás e vamos vendo como estamos melhores, como isso nos anima a continuar. Principalmente quando a gente tem esse conhecimento aqui que a doutrina nos oferece, né? Que nós mesmos somos responsáveis por nós mesmos. Nós mesmos é que construímos o nosso futuro, é que construímos a nossa vida, hoje, aqui no presente. É que construímos o nosso destino. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente percebe, somos individualidades que não estamos presos nem dependentes de ninguém. Todos nós temos as mesmas possibilidades, os mesmos, entre aspas, poderes, que Jesus já tinha dito isso para nós, de caminharmos e chegarmos a essa perfeição sem precisar, sem depender de ninguém. Nós nos auxiliamos, é diferente. Né? O que a gente precisa compreender é isso. Nós estamos aqui juntos, ninguém vive sozinho, nós precisamos um do outro no sentido do auxílio, mas não da dependência. Por isso que tem que ficar bem claro isso para nós aqui, que ninguém é metade de ninguém. Porque se alguém fosse metade de alguém, não haveria evolução. Só ia evoluir quando as metades se encontrassem, porque uma metade não ia chegar à perfeição nunca, porque é uma metade, falta um pedaço. Então não poderia ser perfeito, né? E se essa metade ficasse toda a vida lá para trás, ia ser complicada essa evolução, né? Então, é importante que a gente saiba isso. Trabalho individual. Nos damos bem, precisamos desse relacionamento, né? Agora, é trabalho individual. Marcelo colocou aí, mas alguns espíritos já trazem experiências de vidas passadas bem mais claras que de outros. E mesmo na infância já apresentam faculdade relacionada à música. Sim, mas isso é diferente. Isso são conquistas que os espíritos trazem, né? Eles têm, e aí essas conquistas, esses valores, ô Marcelo, eles se afloram. Então você vai encontrar uma criança, você vai encontrar várias crianças lá com 5, 6 anos, né? Eu pelo menos conheço, que senta lá num piano e toca uma música. São conquistas que cada um tem e que não perde. A gente tira mesmo assim pelas facilidades que nós temos de fazermos determinadas coisas. Podem perceber que a gente tem facilidade para determinados aprendizados e dificuldades para outros. Esses aprendizados que a gente tem facilidade, com certeza nós já aprendemos em vidas passadas. E a gente não perde, a gente continua com aquilo e vai trazendo e vai servindo de base para cada encarnação que a gente vai tendo. É como o Negrão colocou, e conquistas próprias, né? E o Dudu diz, para evoluir haja tempo. Imagine dividir isso. Pois é, imagina se você for depender da sua metade para você evoluir. A gente completo já é uma complicação, essa evolução. E a Cícera coloca, minha mãe contava que no passado, quando uma criança nascia lá no interior, olhava-se para o céu para saber se a metade daquela laranjinha já tinha nascido. E sabia-se, era a estrela que mais brilhava. Que interessante, né? No interior a gente tem muita dessas histórias, dessas superstições.
E essas histórias assim, eu também gosto muito, adoro conversar com gente assim, que tem uma certa idade já, porque eles têm, pessoal do interior então, tem cada história muito bonita, muito romântica, mas são histórias, né? São histórias que eles criam para dar determinadas explicações. A gente tem que ter o conhecimento, o bom senso da verdade, né? Então, voltando aqui, na 305, ele diz assim: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte. Quer dizer, quando você morre, desencarna, você vai se lembrar rápido de tudo, completamente de tudo que você fez? E ele diz: não. Essa lembrança, ela vem pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção, né? Então a gente vai, desencarna, a gente entra naquele período de perturbação. Dependendo do nosso estágio, do nosso conhecimento, né, do nosso grau de evolução, de como nós estamos em relação a essa vida superior, aquela criatura, por exemplo, que não acredita, né, que exista uma vida após a morte, ela vai desencarnar e vai custar entender que está ali ainda, mas que já desencarnou. A gente vê muito isso, meus irmãos, no trabalho de reunião mediúnica, né? No atendimento aos espíritos sofredores, né? Nas casas espíritas. Não tem noção nenhuma que desencarnou, acha que está vivo e continua querendo levar a vida. Quem já tem um conhecimento, né? Muitos, né, Cícera? Vem muitos. Quem já tem um determinado conhecimento, tem um entendimento que desencarnou. E aí é aquilo, as coisas vão se acomodando aos pouquinhos. É como a gente quando faz uma viagem para um local que a gente não conhece nada. A gente sai daqui e vai para um outro país, morar em outro país. Quando você chega lá, você não vai ter conhecimento de tudo de uma vez, né? Então você vai aos poucos se adaptando, primeiro ali pertinho onde você está hospedado, no hotel, na rua, começa a conhecer a cidade, aí vai começar a passear, não seja lá o objetivo que você viajou, ou se vai estudar. Aos poucos você vai tomando conta do ambiente lá. Assim é quando a gente desencarna também. Aos poucos, nós vamos nos conscientizando do novo ambiente em que nos encontramos. Quando a gente tem um conhecimento bem maior, como espíritos assim que já viviam, né, que já vivem mais o lado espiritual do que o lado material, esse tempo vai ser menor, né? Esse pouco a pouco aí vai ser bem pequeno. Agora, aqueles que ainda não têm, demora mais um pouquinho. Então, é sempre tudo em consequência, né, em função do grau de conhecimento que o espírito que desencarna tem, né? A Marina colocou para nós: somos únicos, mas para evoluir precisamos um dos outros. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade e tem coisas que não podemos aprender sozinhos, mas da experiência do outro, que o outro nos ensine. Mariana, veja bem, precisamos não é bem o termo, tá? Porque se o outro não quiser nos ensinar, então a gente vai ficar parado. A gente tem que pensar dessa maneira. Nós precisamos da convivência, do relacionamento, porque a gente não evolui sozinho. Porque é através, por exemplo, como é que eu vou trabalhar a minha paciência se eu estiver numa ilha deserta sozinho? Não tem nada, não tem como, tá? Eu não vou conseguir desenvolver a minha paciência. Como é que eu vou trabalhar a caridade se eu estiver sozinha? Só com a bola, né, Dudu? Se eu estiver sozinha. Como é que eu vou trabalhar a bondade? Como é que eu vou trabalhar a benevolência? Como é que eu vou trabalhar o perdão se eu não estiver me relacionando com as pessoas, vivendo em sociedade? Agora, eu quero trabalhar o perdão em mim, quero desenvolver o perdão em mim. Aquele que está junto a mim não quer. É isso que a gente precisa entender, hein? Nós não dependemos do outro. Ele não quer desenvolver o perdão.
ele não quer desenvolver o perdão, ele vai ficar aí até ele resolver. Eu não posso ficar parado por causa dele. Eu continuo caminhando, porque eu já desenvolvi. É isso que os espíritos nos ensinam. Não é? Nós não ficamos presos na dependência daquele que não quer. Né? Sim, se você estiver numa ilha sozinho, você vai estagnar, você não vai evoluir. Agora, o fato de você precisar viver em sociedade, não significa que você dependa do outro para evoluir. Vai ser um auxiliar. A convivência em família, a convivência, por isso nascemos numa família, é tudo muito bem organizado. Mas você veja bem que dentro de uma família existem espíritos que caminham, que evoluem e outros não. E um não fica preso ao outro. Só se quiser ficar. Aí é escolha. Aí é o uso do livre-arbítrio. Né? Mas nós vamos desenvolvendo. A espiritualidade mesmo nos ensina. Meu filho, Jesus ensinou isso. Você tem que caminhar, você é uma individualidade. Se o outro não quer, deixa que o outro tenha o tempo dele. É nesse sentido que nós vamos evoluindo. Né? Vivemos em sociedade, precisamos viver em sociedade, por isso que a gente reencarna. Porque aqui é muito mais difícil você, por exemplo, trabalhar a paciência. No mundo espiritual é fácil. A ciência no mundo espiritual é fácil. Agora aqui, né, é difícil. Você está lá, hora do teu almoço. Aí você pega a hora do almoço, aproveita e vai ao banco para resolver os teus problemas. Você está lá na fila do banco, tem aquela hora contada, com tudo organizadinho, de repente o sistema cai, pronto, você não pode pagar suas contas. Olha aí. Então a gente precisa desses momentos para desenvolver os nossos valores morais. Crescermos, trabalharmos isso aí, né? No caso aí que eu estou dando o exemplo da paciência. Então a gente precisa de estar em casa, e aí num domingo, por exemplo, pela manhã, você está na sua casa, lá com seus afazeres, e de repente bate à sua porta um grupo de companheiros de uma outra religião, querendo te converter para a religião deles. E aí ali é uma oportunidade de você o quê? Trabalhar e desenvolver a paciência. Então isso a gente precisa. Agora a gente não está dependente. É diferente, porque nós somos individualidade. Nós não dependemos do outro nos completar e nem nós completarmos ninguém para nós evoluirmos, né? O Negrão coloca, vivendo em coletividade é que desenvolvemos os atributos necessários para a nossa evolução. Sim, agora, não dependendo, porque eu posso não aprender numa coletividade e posso aprender em outra. Né? Então eu tenho uma encarnação, eu vim para desenvolver a paciência, não consegui, eu reencarno no outro processo. Existem N processos, N comunidades, N sociedades que eu vou nascer para trabalhar os meus interesses. E a Marina coloca, Bezerra de Menezes disse, enquanto houver sofrimento na Terra, não me sentirei completo. Isso é porque Dr. Bezerra de Menezes já atingiu um grau de evolução em que ele ama aqueles que sofrem e ele está se dedicando porque ele sabe que ele tem que agir assim. Agora, ele não está preso. Quando ele diz aí completo, é porque é o mesmo caso que a gente diz. Quem é que pode se dizer feliz? Você dizer aqui, eu sou uma pessoa muito feliz, sabendo que do seu ladinho ali tem uma família passando fome. Não é? Quem é que consegue dizer que é feliz, sabendo que do ladinho ali tem a chuva, foi e derrubou o barraco de todo mundo? Quem é que consegue ser feliz, sabendo que tem alguém sofrendo lá por uma doença terminal, por alguma coisa? Nós temos essa felicidade, vamos dizer assim, fantasiada. Né? A gente enrola que é feliz, mas a felicidade completa não existe. É nesse sentido que o Dr. Bezerra falou, não que ele não seria já um espírito superior completo.
Tanto que ele, Dr. Bezerra, recebeu o convite de Maria para poder ir para outros mundos superiores. E ele escolheu ficar aqui entre nós, por amor, não por dependência, né? Por amor, não por dependência. Isso aí, a gente não tem, a gente não consegue ser alegre totalmente neste planeta, ser feliz por completo. Nossa felicidade, ela é parcial. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver esse amor. Enquanto existir alguém sofrendo, você não vai ser feliz, né? Você pode estar na maior alegria na sua casa, aí você liga a televisão, vê lá um jornal, aí vem uma notícia daquela, como aconteceu, aquela tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, longe a beça da gente aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu que estou no Rio de Janeiro. Mas naquele momento, poxa, o domingo acabou para mim. Fiquei numa tristeza imensa. Por quê? Porque fiquei sentindo a tristeza daqueles companheiros que passaram por aquela dor, por aquela complicação toda, né? Agora, não significa que a gente esteja dependente. O que a gente tem que entender é isso. É a dependência que não existe. Existe o amor. E o amor faz com que a gente se dedique ao outro. Ajudar ao próximo, se ligar ao próximo. É esse amor que faz com que o Dr. Bezerra fique aqui junto a nós ainda, né? O Marcelo coloca, não é tão difícil não, acho que nossas vicissitudes se mantêm tanto aqui quanto lá. Os espíritos vão viver seus conflitos, seja aqui ou seja lá, de acordo com o que precisam para a sua evolução. A coletividade depende de certa forma para chegar ao bem comum, que é a evolução, até mesmo dos espíritos humanoides mais recentes, instintivos e primitivos. Segundo o próprio livro, nossas almas se animam em seres instintivos para um dia despertarem a razão e lidar com ela com corpos humanoides. Imagina só o tempo imenso que levamos, mas como nada é o acaso, no meu mero ponto de vista, vejo que a coletividade é dependente para chegar ao bem comum, ao amor universal. E quanto mais nos ligamos e nos preocupamos uns com os outros, melhor é a sinergia, a felicidade e o preceito de Jesus de amarmos nossos próximos como a nós mesmos. Tudo bem, olha, você colocou aí que é um ponto de vista seu. Agora, o que a doutrina espírita nos ensina, o que os espíritos nos esclareceram, foi justamente isso. Tanto que a gente tem o quê? A escala espírita fazendo a divisão dos espíritos em estágios evolutivos e que evoluíram sem a dependência. Vocês estão fazendo confusão? É com a dependência. Uma coisa é a gente ser amigo. Uma coisa é a gente ajudar um ao outro. E outra coisa é depender do outro. E ninguém é dependente de ninguém. Por que não somos dependentes? Porque somos individualidades. É o que os espíritos estão falando isso aqui para nós. Se a gente ficar dependendo do outro para evoluir, a gente vai ficar preso. E não foi isso que Deus fez quando Ele nos criou. Ele nos criou simples e ignorantes e individuais. Então todos nós podemos evoluir e vamos evoluir, passar por várias encarnações. A gente vai, tanto que a gente não encarna só numa situação. A gente encarna um dia uma encarnação no Brasil, outra encarnação a gente, se precisar, vai lá para a África, numa outra a gente vai para a Europa, em vários locais aqui do planeta, para atender a nossa necessidade, em primeiro lugar, de evolução. Olha a independência aí. O nosso planejamento reencarnatório, quando ele é feito, ele é planejado para atender a nossa necessidade de evolução, a nossa necessidade de corrigenda, aquilo que a gente vai corrigir, vai aprender naquela encarnação. E aí existem os meios que o planeta oferece. Mas é para atender a individualidade de cada um. Senão a gente ia ficar assim, ó, você vai reencarnar, ó, mas para você aprender isso aqui, você vai depender daquele ali, ó. Então ele vai ter que reencarnar aqui. Não, o nosso compromisso é com a lei. Nós não temos compromissos com ninguém. Nosso compromisso é com a lei de Deus.
Nós somos irmãos, né? Nos consideramos irmãos, como nós dizemos, formamos a família universal, vamos estar todos nos amando como Jesus nos amou, mas essa evolução, essa caminhada, ela é individual, depende do esforço de cada um e não do outro. É o que o Dudu está colocando aí, ele só depende dele. E o que eu tenho que tem que crescer sozinho. Claro que vemos coisas que acabam fazendo enxergar algo de bom. É lógico que a gente, para poder aprender alguma coisa, precisa de estar num determinado ambiente. Não é aquilo que eu falei. Você não vai desenvolver a paciência morando numa ilha sozinho. Lá, sozinho. Não. Não tem necessidade, não vai crescer paciência nenhuma ali. Né? Não vai trabalhar as angústias, não vai trabalhar nada. O que você precisa? Estar num ambiente onde você requer fazer o uso da paciência, né? Depende de nada, Cícera. Você depende do livro dos Espíritos, você depende de você. Você não depende de mim, você depende de você. É de pegar, de estudar, de ler, de praticar, de no dia a dia você olhar, será que eu estou fazendo aquilo que eu estou escutando lá? Aquilo que está lá escrito? É eu que faço isso, né? Então, quando eu estou com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, eu penso assim, eu estou vivendo com eles, mas será que eu estou aproveitando essa oportunidade? Santo Agostinho, bem lembrado, Dudu, né? É isso aí. Bom, aí na 305 ele diz, né? A lembrança da existência corpórea se apresenta... essa nós já lemos, é pouco a pouco. Na 306, o espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos da vida, abrangendo o conjunto num golpe de vida retrospectivo. Quer dizer, ele vai se lembrar dos detalhes de tudo aquilo que ele passou. E aí ele diz, lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Não vou gastar energia com coisas que não vão me adiantar lá quando eu vou crescendo, né? Quando eu vou evoluindo. Aí ele diz, mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Vamos colocar a gente aqui, né? Se nós formos fazer uma retrospectiva da nossa vida agora, a gente vai se lembrar de tudo detalhadamente? Não, claro que não. Você vai lembrar. E muitas coisas, né? É isso aí, Negrão. E muitas coisas a gente nem se lembra. Alguém se lembra aqui do que fez quando tinha 2 anos de idade? Não se lembra, né? Muitas coisas aqui da sua adolescência, você lembra? Não. Então você lembra mais aquilo que marcou. Aquilo que os atos, as atitudes que te marcaram. Então se você vai fazer uma retrospectiva, você vai lembrar, mas os detalhes são esquecidos. Por quê? Porque não é necessário. Então a mesma coisa para o mundo, lá no mundo espiritual. Os espíritos, eles só vão lembrar na razão das consequências que acarretam. Então é aquilo assim, eu preciso me lembrar de determinada coisa da minha encarnação para me ajudar a me preparar para uma próxima. Para eu aqui resolver me preparar para uma próxima. Aquilo que eu já fiz, que ficou resolvido, que não vai me ser útil, fica no esquecimento, né? E aí na 306, ele diz assim, ele pergunta, mas ele poderia lembrá-las se o quisesse? Aí os espíritos responderam, né? Poder lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos. Pode, ele pode se lembrar. Seja de acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso tem utilidade. Quando não tem utilidade, ele não faz. Né? Então, veja bem, eu não vou perder tempo de ficar me lembrando de coisas que não vão me... A gente já não age assim agora. Né? Não vou ficar lembrando lá
coisas que não vão me ajudar em nada. Então eu procuro me lembrar de coisas que vão me ser úteis hoje. É assim os espíritos são. Então você quer lembrar de detalhes? Por exemplo, você quer lembrar de toda a sua vida? Você começa a fazer um esforço aí e vai se lembrando. Dá para você se lembrar tudo. Tudo bem, mas é uma escolha que você quis fazer, ele quer se lembrar. Mas não que isso seja necessário, né? Não que isso seja necessário. Você está ali lembrando detalhes, se aquilo não vai ser útil. Ou seja, é queimar energia sem necessidade, né? E ele diz assim, na 306, dá para fazer ainda a 306b. Ele entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura, né, o desencarnado. Será que ele percebe, né, a finalidade de estar aqui encarnado e a relação dessa vida de encarnado que a gente está tendo agora com a vida futura? E a resposta, seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia no corpo. Lógico, porque como espírito ele tem assim uma abertura maior, né? Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Então ele tem noção disso. Todos os espíritos têm essa noção. Daí, quando vão se preparar para o reencarne, quando vão reencarnar, esse planejamento reencarnatório ele é individual. Ou seja, para atender à necessidade de aprendizado, de melhora, de crescimento de cada um. Não é uma coisa coletiva. Não existe planejamento reencarnatório coletivo, justamente porque somos individualidades. Temos necessidades diferentes. Necessidade de trabalhar as mais inclinações, as mais tendências diferentes. Uns já desenvolveram um ponto, outros ainda não, outros desenvolveram outro ponto, outros ainda não. Daí é que a gente vê, né, onde nós estamos vivendo na humanidade, na sociedade que nós vivemos, as diferenças que nós encontramos de personalidade, de temperamentos, de gosto, de afinidade, de tudo isso, né? O Marcelo coloca aí, é que o livro é uma interpretação constante. O que posso dizer é que concordo com o que disse, mas o Espiritismo é uma ciência complexa. Podemos estar certos, errados. As interpretações são variadas. Eu tenho um ponto de vista diferente, sabe, Marcelo? Eu acho que a gente interpreta aqui o Livro dos Espíritos, são os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, e eu acredito que isso aqui é uma verdade. E que não existe outra. Eu, Beth Rosado. Não existe outra interpretação para isso aqui, para o que está escrito aqui, porque Kardec deixou muito claro. Ele colocou de maneira claríssima. Não existe meio de você ter dúvidas aqui quanto à interpretação, quanto ao ensino, quanto à mensagem que os Espíritos deixaram. Em qualquer livro da codificação. Eu já estudo há bastante tempo, não encontrei ainda nenhum ponto que deixasse dúvida. O que nós encontramos, às vezes, são confusões por conta de tradução, o que é diferente. Mas aí você vai lá no original francês e tira a dúvida. Né? Que às vezes, principalmente na língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é meia... ela deixa a gente... puxa o nosso tapete de vez em quando, em termos de interpretação. Mas... isso aqui é uma verdade. Não existe duplo sentido em nada aqui. Não dá para você ler uma coisa, interpretar de uma maneira, e eu ler outra e interpretar de outra maneira. Isso não. Não tem como. Nem no Livro dos Espíritos, nem na Gênesis, nem em obra nenhuma da codificação. É como o Francis está dizendo aí. É diferente da Bíblia. A Bíblia, sim. Porque a Bíblia é toda metafórica. Tudo é simbologia na Bíblia. E aí, símbolo, você usa como você quer. Mas em doutrina espírita nós não temos símbolos. Nós não temos dogmas. Então a gente não existem interpretações diferentes, né? Bom, a gente está encerrando ali o nosso tempo, 19 horas e 2 minutos.
Como sempre, a gente agradece aí, quando o estudo está bom, a hora passa rápido, né? A gente agradece aí a presença de todos vocês e a gente convidaria alguém para fazer a nossa prece de encerramento. Brás, você